Olá, gostaria de convidar a todos para viver essa experiência e assistir às nossas conversas sobre processo. A quem tiver interesse, é www.conversasobreprocesso.com. Eu queria convidar cada um de vocês que assistissem esse programa e também manifestassem a opinião de cada um, mesmo que internamente, refletindo sobre o que foi dito aqui. Nós preferimos, muitas vezes, restringir a largura do que vai ser debatido aqui para penetrarmos com mais profundidade em alguns pontos que são interessantes nas questões de tema de cada uma das conversas que fazemos aqui. Grandes nomes do processo civil brasileiro, esclarecendo temas atuais em que a gente aprofunda o debate. Tenho certeza que vocês irão enriquecer seus conhecimentos e esclarecer muitas dúvidas assistindo a essas conversas. Sejam bem-vindos a todos ao Conversa sobre Processo. Essa é a nossa 14ª conversa. E dessa vez nós estamos chamando aqui para participar ninguém menos do que o professor Fred Didier, que dispensa qualquer apresentação. E como costumamos fazer, não vamos perder muito tempo e vamos direto aos debates. Professor Fred, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença e já vou logo fazendo uma pergunta que está dentro do âmbito do tema que escolhemos para a nossa conversa de hoje. E a pergunta que faço diz respeito ao agravo de instrumento. Por que eu faço essa pergunta? Porque o novo Código de Processo Civil trouxe uma nova sistemática, criando hipóteses taxativas, pelo menos essa era a ideia que inspirou a concepção desse novo sistema, em que caberia a interposição dessa espécie recursal. Então, diferentemente do sistema anterior, no sistema criado, em princípio, pelo novo CPC, o agravo só poderia ser cabível, só poderia ser interposto em restritas hipóteses. Mas não foi isso que acabou acontecendo. O STJ, mais recentemente, mitigou essa taxatividade. Até um pouco uma antinomia, né? Mas, de todo modo, o STJ que dá a última palavra. Então, gostaríamos de saber, professor Fred, a sua opinião sobre esse tema e o que você acha a respeito do novo agravo de instrumento. Representou, de fato, um avanço em relação ao sistema anterior? Boa tarde a todo mundo, boa tarde, José Roberto, boa tarde, Márcia, boa tarde, meu grande amigo Ayub, que tem tempo que eu não me vejo, mas é um prazer imenso revê-lo, ainda que assim à distância. Veja, esse tema, Zé, é um tema muito caro para mim. Desde que o código saiu, eu fui um crítico muito forte à opção que o código fez no artigo 1015. E logo em março de 2015, exatamente no início da publicação do código, eu escrevi um texto conjuntamente com o professor Leonardo Cunha, em que a gente defendia que o rol do artigo 1015 ele deveria ser interpretado por analogia. Embora fosse um rol taxativo, a interpretação dos seus incisos poderia ser feita por analogia, de modo que algumas situações semelhantes a uma daquelas que estava no rol poderia ser agravável, poderia ser uma situação de decisão agravável. E a gente dava como exemplo a decisão sobre competência, que é uma decisão que não está no 1015, mas que a gente entendia que se assemelhava à decisão do inciso 3 do 1015, que é o inciso que cuida da decisão sobre convenção de arbitragem. Então, a gente entendia que havia uma semelhança da decisão sobre convenção de arbitragem, que, no fim das contas, é uma decisão sobre competência, às decisões de competência de um modo geral, e elas deveriam ser agraváveis. Então, a gente lançou o seguinte tema. Qual foi a tese que a gente lançou? É possível interpretação, por analogia, dos incisos do artigo 1015. Isso foi em março de 2015. Pois bem, esse tema foi um tema que pegou o primeiro ano de vigência, 2016, do Código. Foi um ano em que os tribunais estavam se adaptando
e começavam a receber agravos de instrumento fora das hipóteses do 1015 e tinham que resolver se conheceriam do agravo com a interpretação literal do 1015 ou se adotariam essa ideia nossa, minha de Léo. Os tribunais se dividiram. Havia tribunais, na verdade, desembargadores se dividiam. Havia desembargadores que acolhiam uma visão mais igual a nossa, admitindo o agravo para questões de competência, por exemplo. Havia outros que não, que entendiam que por ser taxativa, a interpretação tinha que ser literal. A questão se proliferou no Brasil. Em 2017, o STJ já rapidamente resolveu que iria decidir essa questão. E aí, em 2018, o STJ veio decidir. E decidiu da seguinte maneira. E aí eu vou explicar, porque é importante a gente dar um passo atrás. Veja que o 1015, Zé, ele tem um caput e tem um parágrafo único. E aí a gente começa pelo parágrafo único. Curiosamente, vamos começar pelo parágrafo único. O parágrafo único, ele diz que cabe agravo de instrumento contra qualquer interlocutória de execução, falência e recuperação, inventário e partilha e liquidação. Então, se a interlocutória foi em liquidação de sentença, foi em falência, for em execução, qualquer interlocutória é agravável. Note que o parágrafo único ele estabelece uma regra que não é uma regra de rol, não é um rol. Ele simplifica. Se a interlocutória for em execução, se a interlocutória for em liquidação, se a interlocutória for em inventário e em falência, é agravo. Ponto. É agravo de instrumento. Simplifica. O caput estabelece uma lista para os agravos em processo de conhecimento, salvo inventário. Agravos em processo de conhecimento, salvo inventário. Aí é que tem lista. Então nós tínhamos dois regimes. Nós tínhamos um regime de agravo de instrumento contra qualquer interlocutória, em 4 situações: liquidação, execução, falência e inventário. E um regime do agravo de instrumento em lista para os processos de conhecimento menos inventário. Por que é importante perceber isso? Porque o que é que o STJ fez em 2018? O STJ disse o seguinte: vamos interpretar por analogia, tal como eu havia sugerido, mas para além do que eu havia sugerido. O STJ não encampou o que eu defendi. O STJ, inclusive, disse no acórdão da ministra Luciana Vig que a concepção que eu e Cunha defendíamos era uma concepção insuficiente. Era boa, interessante e tal, mas era insuficiente. Por quê? Porque, na verdade, e aí olha que coisa interessante, era preciso pegar a ratio do parágrafo único do 1015, que é a ratio que diz que cabe agravo em qualquer uma daquelas 4 situações sempre, pegar aquela ratio e generalizar. Porque qual é a ratio do parágrafo único? A ratio é, na execução, na falência, no inventário, na liquidação, não há sentido de não ser agravo de instrumento. Não há sentido uma apelação contra interlocutória numa execução. Não faz sentido, a apelação seria inútil, porque a execução só termina quando acaba. Acabou, não tem o que fazer mais. Então, por isso que o código, no parágrafo único, ele generalizou, cabe agravo sempre. Por quê? Porque nesses 4 ambientes, um recurso contra a interlocutória que não fosse agravo seria um recurso inútil. O que o STJ fez? Pegou essa ratio e disse: essa ratio vale para qualquer ambiente, não é só para esses 4. Vale também para o processo de conhecimento. E aí o que o STJ disse? Além das hipóteses do 1015, caberá agravo no processo de conhecimento sempre que a apelação for inútil. Ou seja, é uma regra geral. Para todos os casos em que a apelação, portanto, em que recorrer contra a interlocutória só na apelação seja um recurso, se revele como um recurso inútil, caberá agravo de instrumento. Então, o que o STJ fez? Ele transformou a regra do parágrafo único na regra geral. Isso é um passo além, eu acho. O STJ, eu acho que ele avançou uma coisa que deveria ser uma tarefa legislativa, no meu modo de ver. Mas é preciso reconhecer que o STJ resolveu o tema. É preciso reconhecer que o STJ resolveu o tema. Agora não há mais dúvida.
Até porque, o que é que o STJ disse? Ele estabeleceu uma regra de intransição que é interessante. Ele disse assim, ó, se a sua situação, o seu caso, for um caso que não se encaixa no 1015, e você não recorrer, e você não agravar, você não tem preclusão. Você vai poder recorrer na apelação. Se você recorrer e o tribunal não aceitar, porque não está no 1015, você também não tem prejuízo. Você vai poder recorrer na apelação. Então, o STJ ele criou regras de transição para garantir a segurança jurídica. E resolveu o problema. E Mas, aí, professor Fred, diga. Me permite uma intervenção? Diga, claro. Eu concordo com o ponto de que o STJ resolveu o problema, porque decidiu a matéria, ele é que tem a última palavra, então não se discute mais sobre isso. Mas ele, ao resolver um problema, ele pode ter criado outro, porque uma taxatividade que é claramente definida na lei dá uma segurança ao advogado de saber aquilo que ele deve ou não recorrer, daquilo que está ou não sujeito à preclusão. Com esse novo conceito de taxatividade mitigada, que foi adotado pelo STJ, num acordo na relatoria da ministra Nancy, já não há tanta certeza. Há situações em que o advogado ele pode ficar em dúvida se há ou não o efeito da preclusão em relação à decisão que seria impugnável pelo agravo. Porque há um certo grau de subjetividade em relação à ideia de você definir o que pode ser levado ao recurso ou não. Tá? Eu vejo situações hoje, na prática, como, por exemplo, honorários de perito. Honorários de perito, no sistema anterior, era agravável, não tem dúvida nenhuma. O tribunal é que dava a segunda opinião, que também não... muitas vezes definitiva, porque não é uma matéria levada às instâncias superiores. Mas e hoje? Você não pode levar essa questão a uma apelação. Então você pode, então, ter que agravar, ou se você não agravar, você perde o direito de discutir isso na apelação para outros efeitos menores, como, por exemplo, o reembolso desses honorários, se eles forem realmente excessivos. Quer dizer, você resolve um problema e talvez crie outro. Quer dizer, com uma solução que eu acho até que foi uma solução que pode ter trazido, pode ter agregado valor ao sistema no sentido de evitar lesões ao direito das partes. Mas, de outro lado, na minha opinião, trouxe uma relativa insegurança jurídica. Né? Porque hoje a gente não tem mais certeza o que se deve agravar e o que não se deve. Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Veja, a mim parece, lendo o acórdão, que quando o acórdão deixou claro que há regras de proteção em relação a essa situação de dúvida. O que é que o acórdão diz? Se a sua situação concreta não se encaixa no 1015, e você não agrava, porque não se encaixou, porque como não se encaixou, você diz, então eu acho que não cabe agravo porque não está na lista. Então não vou agravar e vou apelar. Se essa situação existe, você está protegido. O acórdão diz claramente que você vai poder apelar. Está dito no acórdão. Se a situação não está na lista, e você agrava, acreditando que não está na lista, mas entra na regra da taxatividade mitigada, e você agrava, e o tribunal não conhece porque não está na lista, o tribunal diz assim, não, isso aqui não é agravável. Na minha opinião, não é agravável. O mesmo acordo do STJ disse, você também vai poder apelar depois, você não está proibido. Você não tem preclusão consumativa para você. Então, essas preocupações que existiam antes de o STJ firmar a tese, me parece que o acordo do STJ resolveu ao estabelecer essa regra de transição. E o que é mais interessante, Zé, é o seguinte, a professora Fernanda Pantoja, aí do Rio de Janeiro, está conduzindo uma pesquisa sobre o agravo e ela demonstra que, no fim das contas, não houve aumento do agravo. Não houve aumento. As pessoas continuam agravando do que sempre agravaram.
No fim das Mas isso contas, já na vigência do novo código. já agora. Não é em relação ao código anterior. Não, né? passado não. É a pesquisa agora sobre isso. Eu sei, mas dados interessantíssimos. A pesquisa compara antes e depois da decisão do STJ. Exatamente. Porque já tem já na 2 vigência anos, né? do CPC. Do entendimento, é interessantíssimo. E aí ela chega a essa conclusão que ela diz assim, e eu concordo com ela, esse problema já foi. Vamos agora pensar em outro problema, do ponto de vista de grandes números, né? Não estamos falando do problema, deixa naquele caso. Do ponto de vista de administração da justiça, de grandes números de dúvidas sobre a interpretação do 1015, já não há mais isso. Porque numa maior parte bem considerável das situações, o agravo é admitido e o tribunal já não está mais ligando para isso. Não está mais ligando para isso. Mais um ponto, uma dúvida. Veja que eu estou agindo como um agente provocador. Tá? Claro, é ótimo. O objetivo isso. aqui acima de tudo, instruir e esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo. Claro. Por exemplo, no caso da competência, que era por analogia, como fica essa situação? Ela estava ou não estava prevista dentro do rol? Eu digo isso por causa do efeito da preclusão. Se você considera que essa questão da competência estava, ainda que por analogia, a pessoa tem que recorrer, senão ela preclui. Perfeito? Mas aí, então, mais uma vez, como dirimir esse ponto? O STJ criou essa regra de transição. Aqueles que não haviam agravado antes porque não estava na lista, não tem preclusão para eles. Não, mas eu falo para depois. A minha depois depois da decisão do STJ? Aí tem a competência, aí é claro. Dúvida. Aí não vai ter mais dúvida, porque a competência a pergunta é muito boa. Porque competência foi a causa que gerou a mudança do STJ. Agora não há mais dúvida. Agora é erro grosseiro se você não recorrer de competência. Então, agora, quer dizer, o STJ definiu que, embora literalmente não esteja previsto no rol do 1015, a competência ela está implicitamente ou por analogia nesse rol. Então, se não recorrer sobre competência, se não recorrer uma decisão sobre competência, na sua opinião, ela preclui? Hoje sim. Por quê? Porque a competência foi exatamente o caso que gerou o entendimento do STJ. O STJ julgou esse repetitivo a partir de um caso que se discutia competência. Então, foi exatamente a discussão sobre competência que gerou esse entendimento. Tá claro.